Brava gente brasileira, meus amigos, minhas amigas, você de todo o Brasil, em qualquer canto do Brasil, você pode participar da nossa campanha Lendo e Doando. Leia um livro e doe esse livro para alguém. Incentive alguém a ler. Você vai fazer uma diferença enorme na vida desta pessoa. Antes do nosso assunto de hoje, eu quero lhe pedir mais uma vez, inscreva-se no nosso canal, dê um like, compartilhe. Falando um pouco hoje de ideologia de gênero, é um assunto polêmico, né? Hoje em dia é um assunto bastante polêmico. Eu quero falar sobre este assunto em uma aula de biologia. Você já ouviu falar nos trabalhos de Mendel? A primeira lei? Ainda não? O início da genética. Pois bem, vamos conversar aqui sobre isso. Vamos conversar um pouco. Olha, muito cedo na história da humanidade, o ser humano notou que existem semelhanças entre pais e filhos. Isso se aplicava não apenas à espécie humana, mas também aos animais domésticos e às plantas cultivadas. No entanto, o entendimento de como essas semelhanças eram transmitidas começou a se formar há menos de 140 anos atrás. Por que a compreensão desses mecanismos não ocorreu antes? Primeiro, as semelhanças nas famílias não pareciam apontar para nenhuma regra geral. Herdamos, às vezes, a cor dos olhos do nosso pai, a forma do queixo da nossa mãe, a forma da orelha de um tio distante, ou daltonismo de nosso avô materno. Para aumentar ainda mais a confusão, certos caracteres pareciam ser a média, entre aspas, entre a característica paterna e a materna. Um exemplo é a herança do tipo de cabelo. Homens de cabelos crespos, casados com mulheres de cabelos lisos, têm quase sempre filhos de cabelos ondulados, caráter intermediário em relação ao dos seus pais. Outro fator que atrasou muito a compreensão da herança foi o desconhecimento dos eventos da reprodução. Durante muito tempo, não ficou claro, por exemplo, o fato de que os progenitores de ambos os sexos, tanto em animais quanto em vegetais, participam da reprodução. Cada um deles fornecendo células sexuais. No caso das plantas, essa noção foi aceita apenas em meados do século XIX, a partir de cruzamentos experimentais. Fica evidente que, enquanto os próprios fatos da reprodução constituíam um mistério para os estudiosos da vida, nenhuma teoria poderia explicar a hereditariedade de maneira satisfatória. Para nós que vivemos no século XXI, eu tive o privilégio de viver também no século XX, né? Sou de 1964. Pode parecer estranho que conhecimentos tão elementares fossem ignorados durante tanto tempo. Afinal, nos dias de hoje, a ideia de gene e de cromossomos, a maneira como eles se distribuem na divisão celular e o fato de o DNA ser um material genético são conceitos muito familiares. Até meados do século XIX, no entanto, tudo isso era desconhecido. A hereditariedade ainda não tinha uma explicação científica. Em 1865, o monge tcheco Gregor Mendel, fazendo experiências com ervilhas, começou a esclarecer esse problema. Para explicar os resultados que estavam obtendo, Mendel supôs
a existência de genes, ou fatores, nos organismos e sugeriu um mecanismo de transmissão desses genes de pai para filho. Os biólogos da época, porém, não entenderam a importância dos trabalhos de Mendel. Foi apenas no ano de 1900, depois da morte do pesquisador, que 3 outros cientistas, Correns, Kermack e De Vries, confirmaram cada um, com seus experimentos, os resultados e as conclusões de Mendel. Portanto, em 1900 que se iniciam as pesquisas sistemáticas nesta nova ciência, que foi denominada genética. Porém, foi somente por volta de 1910 que se entendeu que os genes moram, entre aspas, nos cromossomos e que são distribuídos às células filhas nas divisões celulares. Por fim, em 1944, verificou-se que os genes são pedaços de DNA. Dessa época em diante, inúmeras pesquisas fizeram com que se entendesse cada vez melhor como eles controlam a atividade das células. Olha só, isso aqui foi uma contribuição para que a gente possa debruçar sobre o tema. Eu não sou professor, só tenho apenas o 2º grau. Mas como assim? Falar com alguma propriedade deste assunto. Eu já li muitos livros, mais de 700 livros. Estou doando esses livros. Estou com uma campanha nacional nas redes sociais de doação de livros. Então você pode fazer o mesmo. Doe seus livros, incentive alguém a ler. E compartilhe o conhecimento. Você não precisa ser um professor universitário para dar aulas. Basta que você goste de ler, porque existe muita informação no mundo hoje, muita tecnologia, mas pouca formação. Os dois têm que andar lado a lado, formação versus informação, informação versus formação, os dois homogêneos. Continuamos aqui doando os nossos livros e quero lhe convidar para você fazer o mesmo. Um grande abraço, até a próxima dica literária, até o próximo assunto importante.